E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos exclusivo para a resolução de questões de biologia. Nós vamos responder agora, gente, nossa última questão com a nossa lista, sobre teorias evolutivas, tá? Essa questão é uma questão bem interessante, foi uma questão da prova da UPE, né? E essa questão ela traz um gráfico, né, que a gente tem que analisar ele com calma para entender o que ela está falando. Mas de cara a gente já percebe que são gráficos que mostram tipos de seleções naturais. Vamos ver esses gráficos agora. No primeiro gráfico, gente, aí na figura 1, ó, perceba o seguinte, ó, lá em cima os gráficos são todos iguais. Na parte de cima, aí, esses gráficos são todos iguais, tá? Percebam o seguinte, que esse gráfico de cima representa o que acontecia com a população antes da seleção natural acontecer. Nos três casos, nesses gráficos de cima, o organismo que era mais bem distribuído era aquele tipo de besouro que não era nem claro demais, nem era muito escuro. Então, o meio termo, ele era o mais favorecido. Na figura 1, se a gente for descendo nessa figura 1, perceba, cada vez mais esse indivíduo que é o meio termo, na figura 1, tá, gente? Cada vez mais esse indivíduo que é o meio termo foi sendo favorecido, tá? Se a gente olhar os gráficos aí das três imagens na figura 1, essa parte de cima aí da figura 1, a gente vai vendo que o grupo do meio, que não é nem tão claro nem tão escuro, foi cada vez mais sendo favorecido. Esse gráfico de baixo, tá, gente, na figura 1, é o que caracteriza a visão de uma seleção natural do tipo estabilizadora. Estabilizou ainda mais a situação que já existia antes, onde o mais favorecido era o heterozigoto, que eu estou pensando aí como heterozigoto, que é um meio termo, e ele continuou sendo mais favorecido depois da seleção natural. Olha a figura 2, vamos lá para cima. Lá em cima, a figura 2 começa também com a maior quantidade do indivíduo, que não é nem tão claro nem tão escuro. Porém, se a gente for analisando direitinho, olha aí na figura 2 o que é que vai acontecendo. Cada vez mais os indivíduos mais claros vão sendo menos favorecidos e está havendo uma seleção natural para favorecimento de uma coloração um pouco mais escura. Esse gráfico que está logo acima do nome figura 2, tá, gente? É um gráfico que mostra pra gente que está acontecendo uma seleção direcional. Seleção direcional é quando ela direciona para um grupo um pouco diferente daquele que era o mais favorecido antes. Já na figura 3, vamos para a imagem, já na figura 3 lá em cima, ó, no início, antes da seleção, quem é que está mais desenvolvido? Quem é que está mais desenvolvido, digamos assim? Quem é que está mais apto? Quem é que está mais adaptado ao ambiente? É encontrado em maior quantidade. Está em maior quantidade, gente, o meio termo, que não é nem branco, nem escuro, tá? Só que, quando acontece a seleção natural, olha o gráfico lá de baixo, onde tem o nome figura 3, percebam que no final dessa seleção, quem é que é mais favorecido? Quem é branco demais ou quem é bem escuro? O meio termo é aquele que cai bastante em quantidade. Esse gráfico está logo abaixo da figura 3, tá, gente? Ele está mais voltado para a visão de uma seleção disruptiva ou diversificadora, quando o heterozigoto é desfavorecido e os homozigotos são mais favorecidos depois dessa seleção. Então, só repetindo, tá, gente? Figura 1, gráfico 1 aí, nessa sequência, lá embaixo você tem uma seleção estabilizadora. Figura 2, lá embaixo você tem uma seleção direcional. E na figura 3, uma seleção do tipo disruptiva, favorecendo os extremos. Vamos ver o que a questão quer agora em cima dessas observações. As figuras acima apresentam três tipos de seleção natural, nas quais os besouros claros e escuros se proliferaram e desenvolveram ao longo das gerações certas características. Com base nos conhecimentos sobre seleção natural e nas figuras, analise os tipos de seleção a seguir. Gente, como eu havia comentado para vocês, na figura 1, a seleção foi do tipo estabilizadora, pois manteve em alto o número daqueles indivíduos que já eram os mais favorecidos antes. Provavelmente heterozigotos aí nessa situação. Figura 2, a seleção direcional, pois direcionou a adaptação para um grupo um pouco diferente do que era o mais favorecido, nesse caso de besouros mais escuros. E a seleção 3, a seleção do tipo disruptiva ou diversificadora, porque favoreceu os dois extremos, muito claro, muito escuro, e desfavoreceu aquele que era o mais favorecido. Mudou completamente o padrão que existia de adaptação nesse tipo de ambiente, tá? Isso aí vai favorecer uma especiação, como a gente já respondeu isso em questões anteriores, tá bom? Então, só repetindo, estabilizadora, direcional e diversificadora ou disruptiva. Resposta certa dessa questão, pode marcar aí, letra A, como a gente comentou para vocês. Se você gostou da resolução dessa questão,
se inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, assista também outras listas que estão disponíveis aí, né, de resoluções, estão disponíveis no nosso canal. Nós temos várias listas no nosso canal, as questões são separadas por assuntos ou por provas resolvidas, tá bom? Vamos juntos estudando, eu e você, até a sua aprovação.